Nesta semana, na novela Quando Me Apaixono, Jerônimo descobre que Renata é a mulher misteriosa que Augusto esconde na fazenda. Jerônimo e Renata se divorciam. Augusto e Renata iniciam uma relação e se beijam. Marina e Jerônimo se aproximam cada vez mais. Carina e Alzira descobrem que Álvaro é estéril. Constança desconfia que Josefina seja a mulher que destruiu a vida de Regina, roubando a filha dela. Roberta chega à fazenda de Augusto e surpreende Renata. E não para por aí. Dona Carla descobre que Josefina é Josi, flagra ela fazendo planos com Antônio e sofre um infarto, vindo a óbito. Regina sofre com a morte da mãe. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora no resumo semanal imperdível de 2 de dezembro a 6 de dezembro de 2024 da novela Quando Me Apaixono. Se inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações e deixem seu like. Segunda, 2 de dezembro. Josefina acelera o carro e foge. Regina entra no seu carro rapidamente e persegue a megera. Matias fica aliviado ao saber que Renata está em um lugar seguro. Gonçalo diz que ele não pode dizer isso para ninguém da família. Gonçalo diz que a empresa fica tão solitária, sem Renata, sem Honório, sem Adriana e até sem Daniel. Matias se zanga e continua com raiva de Daniel. Matias diz ao pai que tentou resolver as coisas do contrato pré-nupcial com Roberta, mas que ela não quis. Ele diz que ficará preso a Roberta, sem ceder a nenhuma das chantagens dela. Ele pede o apoio do pai. Regina segue perseguindo Josi. Gonçalo diz a Matias que entende a situação dele. Matias diz que se cansou de tudo. Gonçalo diz que vai respeitar a decisão que ele tomar. Durante a perseguição, um carro entra na frente do de Regina e ela quase sofre um acidente. Josefina ri da desgraça alheia. Regina não consegue chegar até Josefina. Carina ajuda Matilde com umas caixas. Matilde vê o vestido de noiva de Carina e acha lindo. Matilde tem medo de provocar algo ruim a Carlos por amá-lo tanto. Carina a tranquiliza e pede que ela aproveite os preparativos do casamento. Carina diz a Matilde que ajudará a fazer um acessório do vestido dela. Jerônimo e Carlos chegam à plantação. Alzira diz que não sabia que ele e Renata tinham voltado. Jerônimo diz que Renata não veio com ele. Alzira diz a Jerônimo que acredita que na plantação não há praga e que só estão um pouco afetadas devido ao furacão de dias atrás. Augusto leva refresco para Renata. Renata diz que não está de humor para tomar uma mimosa e eles não estão celebrando nada. Renata pede que Augusto tenha paciência com ela. Augusto diz que por mais que ela não estava gostando tanto dali, estaria pior na cadeia. Renata pede perdão por sua atitude orgulhosa e diz que ali realmente é muito melhor do que estar na cadeia. Renata chora e diz que sua família está passando pela pior crise. Ela decide sair para tomar um ar. Augusto diz sozinho: "Você é tão diferente das outras, Renata." Mas terminará cedendo. Lázaro visita Álvaro. Álvaro diz que não quer falar com um morto de fome como ele. Lázaro diz a Álvaro que Carina não quer se separar dele, mas tem direito de refazer a vida e ser feliz. Lázaro pede que Álvaro inicie os trâmites do divórcio com Carina. Álvaro ri e chama Lázaro de besta. Lázaro diz que quer que Carina esteja livre, em paz, que possa encontrar a felicidade. Lázaro promete que se afastará de Carina se ele der o divórcio a ela. Álvaro pensa. Josefina retorna à mansão, muito nervosa. Roberta pergunta aonde ela se meteu. Morrendo dos nervos, Josefina pede para Roberta lhe deixar em paz e calar essa boca. Roberta acusa Josefina de ser culpada de tudo que está lhe acontecendo. Josefina pede que ela não esgote sua paciência, porque não está para dramas, e se ela tem problemas com Matias, que resolva sozinha, como ela aprendeu a resolver os seus. Roberta se chateia. Regina volta para o centro, morrendo de medo, e diz a Inês e Carla que viu Josi e ela esteve na sua frente, e quando saiu da casa de Constança, a viu de carro, mas não pôde alcançá-la. Carla se preocupa e diz à filha que essa mulher poderia ter matado ela. Regina diz que precisa ficar cara a cara com essa mulher e com sua filha. Gonçalo visita Honório no presídio. Gonçalo diz a Honório que sempre vão estar com ele. Honório diz que não digeriu tudo isso. Gonçalo diz que em breve esse pesadelo vai acabar e Branca será detida.
Gonçalo pede que Honório não perca a fé e que resista. Honório diz que ali dentro é tudo mais difícil. Gonçalo pede que Honório se agarre a eles, a família dele, que está lutando para tirá-lo dali. Honório pede a Gonçalo para não deixar que Constança e Adriana o visitem ali, porque aquele não é lugar para elas e também não suportaria que elas o vissem ali. Honório considera Gonçalo como um irmão. Julieta vai à empresa, ao escritório de Matias. Julieta diz que soube o que houve com o tio dele e diz que se ele precisar de apoio, conta com ela. Matias agradece. Eles se despedem e ele dá um beijo no rosto dela. Já de noite, Jerônimo janta com Carlos e Matilde e continua abatido. Matilde pergunta como ele se divorciou em tão poucos dias. Jerônimo diz que é uma nova forma de se divorciar, que se aplica no Distrito Federal. Matilde fica surpresa. Renata vai ao escritório de Augusto. Ela diz que não queria ser grossa com ele e à tarde foi. Renata diz que já vai ir dormir. Ela entrega a camisa dele que usou. Ele deseja um bom descanso para ela. Renata sai. Augusto a observa, morrendo de desejos e de vontade. Gonçalo diz a Regina que falou com seguranças dela, mas eles não puderam fazer nada, porque não sabiam quem ela estava perseguindo. Regina diz que quando viu Josi em sua frente, não soube o que fazer e agiu por instinto. Gonçalo diz que Josi deve estar seguindo ela. Gonçalo diz a Regina que Josi é muito astuta, quanto perigosa e covarde. Regina diz que precisam chegar nessa mulher, porque está convencida de que ela sabe aonde está sua filha. Constança leva um jantar delicioso para Matias, Adriana e César. César dá um presente para Constança, um aparelho de músicas que Constança adora. Constança sente algo e sai. Alzira diz a Ezequiel que Paulinho já dormiu. Alzira diz que Paulinho lhe disse à tarde que viu Renata na Cruz do Amor, mas quando perguntam ao Jerônimo se ele tinha voltado com ela, ele disse que não. Ezequiel diz que não sabe de nada e, em todo caso, o assunto é de Augusto e não seu. Renata vê as roupas que Augusto comprou para ela e vê que a maioria das blusas ou vestidos são muito curtos e provocantes. Renata decide dar uma fugidinha da fazenda para dar um passeio. Jerônimo se prepara para dormir e continua muito triste e arrependido por todo o mal que causou a Renata. Marina recebe a visita do tio do consultório. Severino pergunta que horas ela vai para casa. Marina diz que não se deu conta do tempo, mas já sai. Severino avisa Marina que Jerônimo já voltou. Marina fica animada e feliz. Augusto, velho tarado, cheira a camisa que Renata estava e sente um profundo desejo enorme e afirma que ela o deixa louco. Renata pega sua égua cigana na fazenda A Bonita e conversa com a companheira e a abraça. Matias pergunta a Adriana o que ela tem com César. Adriana diz que quer conquistar César e fazer ele olhar para ela, para que ele se esqueça de Constança, porque assim será mais fácil de seu pai voltar para ela. Matias fica surpreso pelo plano da Branquinha. Matias elogia Adriana e, em uma posição não muito cômoda, acaba beijando ela. Augusto bate na porta do quarto de Renata e ela não abre. Augusto entra no quarto e não encontra Renata ali. Ele percebe que ela saiu. Renata entra no quarto de Jerônimo, lá da Fazenda Bonita, enquanto ele está dormindo. Ela abre a janela e vê que ele está dormindo profundamente. Renata observa o amigo por uns minutos e o cobre. Em pensamento, Renata diz que estava muito indecisa, mas que as coisas devem ter acontecido dessa maneira por algo. Renata vê o colar R e diz que um colar com uma letra e ele não podia perdoá-la por ter sido a noiva do Rafael, mesmo que isso não tenha sido verdade, e não pode perdoá-lo por ter sido amante de Roberta. Renata diz que Jerônimo se casou com ela por vingança e já se divorciou dele para que o rancor não acabe com um pouco do amor que ainda sente por ele. Renata sai e fecha a janela. Logo depois, Jerônimo acorda e olha na janela, mas não vê ninguém. Ele acredita que Renata esteve ali e sente o perfume dela. Ele volta a dormir. Matias diz a Adriana que sabe que não é bom beijá-la porque é um homem casado e continuará assim pelos próximos 10 anos. Ela se entristece. Matias diz que ameaçou Roberta de não dar nenhum centavo a ela.
Adriana se diverte. Eles voltam a se beijar. Renata volta para a fazenda. Augusto pergunta aonde ela estava nessas horas com essa camisola. Renata diz que saiu para montar. Augusto não acha adequado e cobre ela com sua blusa. Renata diz que à noite ninguém a vê. Augusto diz que a camisola ela deve vestir ali, em um lugar mais íntimo e não para sair perambulando no campo. Renata diz que se sente livre assim, porque não gosta de ficar presa ali. Augusto diz que só quer protegê-la. Renata o agradece muito, mas pede que ele não controle seus movimentos e nem lhe peça explicações. No dia seguinte, Jerônimo diz a Carlos que sentiu a presença de Renata em seu quarto e foi ao estábulo ver cigana e também sentiu a presença e o perfume de Renata. Carlos diz a Jerônimo que ele pôs muitas ilusões em Renata e há uma grande negação da parte dele em aceitar a verdade. Carlos diz que vai ver o grafologista para saberem se a carta que Rafael recebeu era de Roberta e que foi Roberta que escreveu ou não. Marina dá bom dia a Jerônimo e Carlos. Augusto se diverte com Renata. Jerônimo entrega os livros para Marina. Ela o agradece. Jerônimo pede para ela acompanhá-lo até os vinhedos para continuar examinando eles. Branca visita Honório. Ele pergunta se ela não tem vergonha e o que faz ali. Branca pede que ele não lhe trate mal assim. Honório diz a Branca que não vai escutá-la e vai pedir para prenderem ela agora mesmo. Branca diz que está limpa e não deixou nenhuma prova do que ele lhe acusa. Branca diz a Honório que veio fazer um trato com ele. Honório pergunta se ela vai se entregar. Branca diz que não e fala que se ele lhe der o que tanto quer, todos os problemas da família Monterrubio podem acabar em um estalo de dedos. Branca diz que quer ele, que ele volte à sua vida. Marina e Jerônimo passeiam. Jerônimo diz que recebeu a sentença do seu divórcio com Renata. Uns homens assediam Alzira. Ela grita para eles não passarem do ponto com ela, porque não precisa de nada. Jerônimo chega ali. Ele diz que vai demitir o primeiro que assediar Alzira novamente, ou qualquer outra mulher da fazenda. Alzira diz a Marina que parece que assinou sua sentença de morte pelo seu erro. Jerônimo pede que Alzira o avise se continuarem perturbando ela. Roberta diz à mãe que Matias disse que não vai lhe dar nenhum centavo se não anular o acordo pré-nupcial. Josefina pede que Roberta fale com o pai, no lugar de ficar fazendo dramas e ligações para ela. Josefina diz à filha que não vai mais se encarregar dos problemas dela, porque já se cansou de sempre resolver a vida dela. Josefina pede que ela vá até as empresas Monterrubio, que faça o pior drama até conseguir uma pensão alimentícia pelo resto da vida. Marina volta para seu consultório e pensa em Jerônimo. A bobinha se interessa pelo galã. Marina deixa uns papéis caírem e os pega. Ela encontra um papel de exames sobre Álvaro, onde informa que ele é estéril. Ela se choca com a descoberta. Terça, 3 de dezembro. Honório diz a Branca que prefere estar ali ou no inferno do que ficar com ela, e muito em breve ela estará presa, antes do que imagina. Branca diz que ele não tem provas contra ela e pode fazer mal, não só a ele, como a toda a família dele. Ela diz que hoje abriram uma ordem de prisão contra Renata e muito em breve ela estará presa no Chilindró, como ele. Honório se preocupa. Branca diz que se ele não quer seu amor, não terá o de ninguém e ferirá quem puder. Daniel conta para Gonçalo e Matias a maneira que está se comunicando com Branca. O delegado diz que precisam fazer Branca recuperar a confiança de Daniel para que assim consigam informações para detê-la através de Daniel. Lázaro diz ao padre que veio ao povoado buscar uns inseticidas para Alzira e veio dizer o que falou com Álvaro quando conversou com ele na cadeia. Lázaro fala para o padre como Álvaro o tratou. Severino diz que ninguém parte desse mundo sem pagar por tudo o que fez. Uma mulher compra uma manta feita por Karina e elogia o produto, dizendo que os turistas adoram aqueles tecidos. A mulher pede a Karina que lhe dê exclusividade, porque quer que ela venda as mantas somente na sua loja. Matias informa Honório que a investigação está avançando, mas foi uma pena não terem impedido Branca de vir até ali. Honório diz que Branca planejou tudo muito bem. Honório pede que Matias entregue 2 cartas para Adriana e Constança.
Severino dá a paz do Senhor para os irmãos da igreja. Marina revela ao tio que Álvaro Neves é estéril e não pode ter filhos. Severino fica boquiaberto e quase cai no chão. Regina ajuda Adriana a fazer exercícios no braço. Ela sente dor pelo esforço que está fazendo, mas está disposta a tudo para se recuperar. Matias chega ali e entrega para Adriana e Constança umas cartas mandadas pelo seu tio. Regina revela a Constança que ontem, quando saiu da casa dela, viu Josi, ex-amante de Roberto, e a mulher que tentou matá-la em várias ocasiões. Roberta pede que o pai exija a Matias que se comporte como um homem de verdade e que cumpra com o que prometeu. Gonçalo diz que ela não está em posição de exigir nada e se quer que seu filho seja cavalheiro, ela deve se comportar como uma dama e ir anular o acordo pré-nupcial. Gonçalo diz à filha que estão com problemas mais graves na empresa para ter que resolver problemas de uma menina mimada e caprichosa como ela. Regina fala para Constança que o carro de Josi era uma caminhonete preta de 4 portas. Constança fica preocupada. Regina diz que ontem essa mulher escapou, mas talvez algum outro dia se tope com Josi por aí. Soto entrega para Fina a sentença do divórcio dela. Soto zomba e debocha de Josefina. Josefina fica furiosa e sacode o documento de divórcio. Depois, a infeliz chora. Regina diz a Constança que Josi foi assistente de seu marido e que eles logo se tornaram amantes, e ela teve uma filha dele e desapareceu. Regina diz que viu Josi quando tentou envenená-la no hospital e ontem. Regina diz que Josi é habilidosa e não deixa rastros. Regina comenta sobre a morte do prefeito municipal da cidade que Josi morou. Regina diz que precisa falar com Antônio porque não quer que ele investigue mais o sumiço da sua filha. Matias e Adriana namoram e beijam deliciosamente. Ele diz que a ama demais. Adriana diz o mesmo e eles voltam a se beijar. Roberta chega ali e chama Adriana de vagabunda por estar beijando seu marido. Matias segura Roberta. Roberta pergunta como ele se envolve com essa vagabunda se é seu marido. Ele diz que é marido dela, apenas no papel, porque eles não se envolvem nem fazem nada. Ela pede respeito. Matias diz que fará da sua vida o que quiser. Roberta pede que Adriana tenha dignidade. Adriana diz que tem mais do que ela. Roberta chama Adriana de piranha. Matias a defende e pede que Roberta não fale assim de sua namorada. Constança diz a Regina que não será fácil ela convencer Antônio. Regina diz que ele terá que entender. Regina diz que não se dará por vencida. Constança pensa que talvez possa ser Josefina, essa Josi. Adriana diz a Matias que adorou colocar Roberta no lugar dela. Matias diz que deveria ter feito isso há um bom tempo. Adriana diz que adorou vê-lo falando merda pra Roberta. Roberta entra em casa, gritando pela mãe. Roberta diz à mãe que acabou de encontrar Adriana e Matias aos beijos no jardim da casa de Constança. Josefina pede que ela se acalme. Roberta diz à mãe que esses idiotas estão zombando da sua cara. A cabeçuda pede que Roberta deixe de palhaçadas. Josi diz que sempre tem uma carta por debaixo da manga. E muito em breve essa história mudará e dará um giro para elas terem e aproveitarem de tudo o que sempre desejaram. Roberta diz que se isso não se resolver, irá embora dali. Na Bonita, Hermínia fofoca com Matilde e Manuela de que soube no povoado que Augusto esconde uma mulher misteriosa. Alzira chega ali e diz que isso não é brincadeira e comenta que Paulinho encontrou uma mulher muito bonita na fazenda que até a confundiu com a senhora Renata. Renata trabalha com Augusto e colore o projeto dele. Augusto diz a Renata que é o mais beneficiado da presença dela ali, porque ela faz seus desenhos e agora os pinta. Augusto adora vê-la sorrir. Renata pinta o nariz de Augusto. Augusto brinca com Renata e tenta pintá-la. Carlos diz a Jerônimo que o grafologista confirmou que a carta deixada ao lado do corpo de Rafael não foi escrita por Roberta. Jerônimo fica confuso e se pergunta quem pode ter escrito essa carta. Matilde chega ali e diz que tem uma enorme fofoca, porque pelo que souberam, Augusto tem uma mulher misteriosa e a trata como uma rainha.
Carlos diz a Matilde que ele e Jerônimo não gostam dessas fofocas. Matilde diz que essa mulher misteriosa se parece com Renata. Renata e Augusto se aproximam bastante e começa a surgir algo. Roberta liga para Augusto. Ele diz que está na sua fazenda. Roberta pergunta se ele não gostaria de vir ao México para ficarem juntos. Ele diz que adoraria, mas que não irá. Ela propõe de ir para a fazenda dele, mas ele diz que não nesse momento. O galã desliga na cara dela. Renata pergunta a Augusto se a ligação era de uma das novas conquistas dele. Ele pergunta se ela sentiria ciúme se fosse. Ela diz que não, mas que não gostaria que sua presença ali causasse problemas com ele e as mulheres dele. Augusto diz que ela fala como se ele fosse um mulherengo. Renata diz que ele tem tudo que uma mulher deseja e não gostaria de ser um obstáculo para ele. Renata pergunta a Augusto por que nunca se casou. Augusto diz a Renata que é porque não tinha conhecido ela ainda. Renata ri. Regina vai à casa de Antônio. Regina pede que Antônio não prossiga com as investigações com sua filha, porque isso já não é problema dele. Antônio diz que estava chateado quando falou com ela grosseiramente, mas ajudará ela a encontrar Regina. Regina diz que não se sente bem com isso e continuará com a investigação. Regina pede que Antônio não se machuque mais, porque ele é um homem maravilhoso, mas o deles não funcionou, e deseja o melhor de todo o coração para ele. Adriana diz a Constança que Roberta ficou louca por vê-la conversando com Matias. Constança pergunta a Adriana aonde Renata e Roberta passaram a infância. Adriana diz que no interior. Constança fica chocada porque a cidade que Adriana mencionou é a mesma onde Josi morou. Constança diz a Adriana que não leu a carta porque conhece Honório e ele deve ter pedido na carta para ela não procurá-lo e buscar sua felicidade longe dele. Antônio liga para Josefina e diz que Regina veio vê-lo. Ele tirou da investigação da filha dela. Antônio diz a Josefina que investigou o fideicomisso. Antônio diz a Josefina que há tantos zeros nessa fortuna que ela vai cair no chão de surpresa. Josefina fica feliz e diz que as palavras dele soam doces. Antônio diz que para cobrar esse dinheiro, a filha de Regina terá que provar que é ela e demonstrar de maneira irrefutável. Carlos diz a Jerônimo que a praga que está infectando os vinhedos são fracas. Alzira diz que o inseticida já chegou. Alzira pede que Carlos fale com Ezequiel para informar Augusto da praga. Alzira agradece Jerônimo por defendê-la. Manuela diz a Matilde que ela não devia ter dito nada ao patrão da mulher que se parece com Renata, que está na fazenda. Matilde diz que falou demais. Karina chega ali feliz e diz que conseguiu vender suas mantas e conseguiu fechar uma parceria exclusiva com a loja e elogiaram muito seu trabalho. Manuela parabeniza ela. Karina mostra para Matilde o tecido que comprou para fazer o vestido dela. Matilde fica feliz. Marina e Severino informam a Alzira que não precisaram fazer o exame de DNA com Álvaro, porque ele é estéril. Alzira fica surpresa e feliz ao saber que seu filho é de Ezequiel. Augusto visita Álvaro na cadeia e pergunta por que ele o ameaçou. Álvaro pede que Augusto o tire dali, porque por culpa dele está ali. Álvaro diz a Augusto que dirá para Jerônimo que ele é um ladrão, que ele roubou o sarmento da uva da Fazenda Bonita e que, como consegue plantar a uva nos próprios terrenos, decidiu acabar com as uvas das terras da fazenda de Jerônimo, colocando uma praga. Augusto fica com medo e se lembra de quando saiu com Álvaro numa noite e colocou uma praga nas terras da Fazenda Bonita e roubou uma muda. Augusto pede que Álvaro não se atreva a dizer isso a Jerônimo, porque ele foi seu cúmplice. Renata toma água e escreve em seu caderno. Um homem se aproxima dela. É Jerônimo. Ele diz: "Então, era você?" Renata o vê, triste. Álvaro diz a Augusto que não tem mais nada a perder. Augusto diz que a sua palavra contra a de um médico sem ética e sem credibilidade bêbado, como ele. Álvaro diz que Linhares vai se interessar muito em saber do sarmento e depois disso convencerá ele de que foi ele quem lhe pediu para dispensar a autópsia do corpo de Rafael. Augusto se irrita com as ameaças de Álvaro. Renata pergunta a Jerônimo o que ele faz ali. Jerônimo diz que veio descobrir quem era a mulher misteriosa que Duran esconde na fazenda, a amante secreta do Duran. Jerônimo diz a Renata que agora sabe que é ela e pergunta se ela é a amante secreta de Augusto. Renata pergunta se é isso que ele pensa.
Jerônimo diz que ela não apareceu no encontro deles e sumiu do dia para a noite, e chegou os papéis do divórcio deles. Renata diz que não sabe por que estranha que ele pense assim. Jerônimo diz que ela sabe como machucá-lo e pergunta por que tinha que ser o Duran, justamente o Augusto. Renata diz que não está ali por alegria, mas Augusto se comportou como um bom amigo com ela. Jerônimo pergunta o que ela tem e se está cega, porque ela não conhece o verdadeiro Duran. Renata diz que ele não tem o direito de dizer isso, porque se agem de duas caras, o professor foi ele. Augusto diz a Álvaro que vai tentar ajudá-lo, mas não garante nada. Álvaro pede fatos e não palavras. Jerônimo diz a Renata que pensou que suas demonstrações amorosas serviriam de algo e sente uma tremenda vergonha porque ela já estava planejando a nova vida com Augusto. Ele diz que pensou que ela tinha sumido porque tinha problemas com a família e que tinham tirado ela da cidade para protegê-la. Renata quase diz isso, mas pensa no que Gonçalo lhe disse. Renata diz que tinha vontade de sair de viagem e quando Augusto lhe convidou para vir àquela fazenda, aceitou. Jerônimo pede que ela não lhe dê explicações, porque eles já não são mais nada. Alzira avisa Matilde, Carina e Manuela que o filho que espera não é de Álvaro. Ela revela que o médico é estéril. Chocada ao saber de tudo, Carina quase morre. Chora e sai dali. Jerônimo diz a Renata que não entende, porque ela o enganou e o deu esperanças aquele dia. Renata diz que fez exatamente o mesmo que ele fez para ela quando disse que lhe amava e lhe pediu em casamento apenas por vingança. Jerônimo a chama de cruel. Renata pede que ele vá embora, porque Augusto está para chegar e não quer se meter em problemas com ele. Jerônimo diz, claro, que o Senhor não se chateie e não precisamos causar raiva nele. Jerônimo se irrita e vai indo embora. Renata pede que Jerônimo não diga para ninguém que ela está ali. Jerônimo diz que não pensa em publicar em uma revista ou um jornal que sua ex-mulher é amante de Augusto Duran. Jerônimo vai embora. Renata enche os olhos de lágrimas e chora muito. Quarta, 4 de dezembro. Alzira diz a Carina que a doutora encontrou uns exames de Álvaro no escritório, onde diz que ele é estéril. Carina fica traumatizada. Alzira ressalta que Carina pode ter filho sim, e que Álvaro mentiu para ela todo esse tempo. Carina sai chorando. Alzira se desculpa com Manuela e Matilde, mas diz que tinha que dizer a verdade para Carina. Julieta quer conhecer a Adriana. Matias diz que nesse momento não é prudente. Julieta diz que seu pai e ela querem que Suzy fale com a Adriana para se desculpar por tê-la atropelado. Matias aceita. Julieta diz que nela ele tem uma amiga que pode ajudá-lo no que ele quiser. César se diverte com a Adriana. Ele diz que ensinará a ela seus segredos da cozinha. Adriana diz que está triste pela carta que seu pai lhe mandou. César aconselha a menina e a anima. Eles se divertem e César ensina a mocinha a fazer o bolo. Carina chora e entra em uma profunda depressão que dura minutos. Lázaro chega ali. Carina o abraça. Lázaro diz que Matilde acabou de lhe contar tudo. Carina se pergunta por que Álvaro foi tão cruel com ela e o que fez. Lázaro diz que Álvaro não merece as lágrimas dela. Carina diz que todo esse tempo pensava que era culpada por não ter filhos com Álvaro, mas não, e era culpa do desgramado. Ela diz que Álvaro lhe humilhou muitas vezes e jogou na sua cara porque não podia ter filhos. Lázaro pede que ela não chore, nem se atormente, e nem castigue a si mesma com isso. Carina concorda e diz que agora Álvaro vai lhe escutar. Constança lê a carta de Honório no presídio. Ele chega até ela, mas não quer vê-la. Ela suplica para ele não ir e vir vê-la. Honório diz a Constança que esse não é um lugar para ela e sente vergonha de vê-la ali. Constança diz que não cumprirá com o pedido dele de não visitá-lo, porque precisa de um conselho dele. Constança diz a Honório que suspeita que Josefina foi a mulher quem destruiu a vida da Regina e roubou a filha dela. Honório fica chocado. Constança diz que Fina largou o prefeito municipal nas datas que ligou para ela para pedir trabalho nas empresas. Constança diz que acredita nisso porque Josefina sempre trata Renata com ódio, como se odiasse ela, e desde o princípio odiou Regina.
Honório acredita que isso pode ser verdade. Gonçalo diz a Regina que só irá na festa de gala porque ela o convidou. Regina diz que distrair um pouco fará bem a eles. Gonçalo diz que lhe faz bem ficar com ela, e ela conta com ele, Constança, Matias e Adriana. Regina diz que gostaria de Renata na festa e convidará Jerônimo. Gonçalo diz que ela pode convidar todos que quiser, mas que não convide Renata e nem lhe pergunte o porquê. Ele elogia a lindona. Gonçalo pensa e diz que nesta noite será o momento ideal para pedir a mão dela para Dona Carla. Regina fica surpresa e emocionada e diz que não podem se casar até ele estar livre. Gonçalo revela a Regina que já está divorciado de Josefina. Ele comemora com a princesa e diz que são livres para se amarem. Regina abraça o namorado. Anoitece. Renata diz a Augusto que Jerônimo lhe insultou quando a viu ali. Augusto diz que Jerônimo sempre foi assim, é intransigente e prepotente. Augusto consola a mulher. Renata diz que já está divorciada e Jerônimo lhe reclamou porque a sentença do divórcio já chegou e eles não são mais nada. Augusto diz que assim deve ser e pede que ela vire a página e comece uma nova história. Renata diz a Augusto que ficou pensando sobre o destino que ele lhe disse. Augusto diz que as coisas acontecem porque devem acontecer e ela precisa virar a página na vida com Jerônimo. Jerônimo toca em cigana e diz que Renata brincou com ele e lhe deu falsas esperanças. Constança volta para casa e ouve César e Adriana se divertindo. Adriana ajuda a decorar o bolo. Constança pensa nos momentos que passou com César. Ela entra na cozinha e dá boa noite. Ela agradece a César por cuidar e entreter a Adriana e pede que ele vá embora. Ele se despede e sai. Na cadeia, Honório, em pensamento, diz que se sair dali, vai esquecer de tudo, do romance de Constança com aquele moleque e vai suplicar para ela voltar com ele. Já de manhã, Alzira diz a Ezequiel que fez ovos para o café da manhã. Alzira diz a Ezequiel que à noite que chegou, ele já estava dormindo e queria falar com ele. Alzira revela a Ezequiel que o filho que está esperando é dele, e a decisão é dele se vai querer estar com o filho ou não. A camponesa sai para trabalhar. Augusto diz a Renata que irá para Tijuana resolver uns assuntos. Renata diz que ficará bem, tranquila e segura enquanto ele vai para a cidade. Eles se despedem. Jerônimo recebe um convite de Regina para a festa de gala, mas não aceita ir. Jerônimo revela a Regina que Renata está ali, no Vale de Guadalupe, morando com Augusto. Regina fica chocada. Jerônimo diz que Renata brincou com ele da pior maneira. Regina diz que ele está colhendo tudo que plantou, pelo jeito que agiu com Renata quando se casou com ela. Carlos leva seus pais para a casa onde viverá com Matilde. A mãe de Carlos diz que a casa é muito pequena e de mau gosto, tanto pelos móveis quanto pela decoração. Jerônimo pensa na discussão que teve com Renata e nas palavras de Regina. Jerônimo diz que Regina tem razão e é um estúpido, porque não pode reclamar nada com Renata. Marina chega ali. A intrometida ri ao vê-lo falando sozinho. Marina convida Jerônimo para a festa de aniversário do seu tio. Renata chega ali e vê Marina falando com Jerônimo. Jerônimo vê Renata chegando e provoca ela, beijando a mão de Marina. Renata diz a Jerônimo que veio buscar sua égua cigana. Renata pede sua égua e diz que ela é sua. Jerônimo não aceita devolver a égua para ela. Renata diz que eles não estão casados e pode fazer o que quiser com qualquer um. Jerônimo pergunta por que ela veio ao seu quarto na outra noite. Carlos dá uma limonada para seus pais. A mãe de Carlos dá um presente a ele para ele dar para Matilde. O garoto agradece e diz que eles vão adorar a Matilde. Renata diz a Jerônimo que não entrou no quarto dele. Ele diz que ela entrou sim pela janela e sentiu o perfume dela e a presença dela. Renata diz que ele estava sonhando e confundiu. Ele pega ela pelo braço e diz que os sonhos não têm perfumes e sentiu o dela. Ela pede que ele a solte. Renata pede que ele pense o que quiser e sai para buscar a cigana. Jerônimo vai atrás dela. Na igreja, Carina reza e pede a Deus que lhe ilumine para saber tudo o que terá que dizer ao Álvaro quando for visitá-lo na cadeia para reclamar. Jerônimo pergunta a Renata quanto de dinheiro ela quer por cigana.
Renata não aceita vender sua égua. Jerônimo diz que todos têm preço e até ela deve ter. Jerônimo pede que ela tome cuidado com Augusto, com quem está morando. Renata diz que morou com ele e sabe muito bem das coisas. Ela se despede dele para sempre. César come uma fruta no centro. Constança chega. César pergunta por que ela o tratou com tanta crueldade à noite. Constança pede desculpas. Ele pergunta o que está acontecendo com ela. Constança diz que muitos problemas e preocupações e se sente agoniada, terrível e sozinha. Ele diz que está com ela. Constança diz que há coisas que não pode colocá-lo. Ele diz que quer fazer mais coisas por ela. Constança chora. Ele pede que ela não chore e que vá com ele à festa de gala, feliz. Ele a abraça. Regina, Inês e Carla olham toalhas de mesa para enfeitar as mesas da festa de gala. Carla troca farpas com Regina, pela filha afirmar que conseguiu várias coisas, graças às empresas Monterrubio, que doaram muito para o centro. Inês diz a Regina que, pelo visto, a relação dela com Carla vai de mal a pior. Regina diz que espera que hoje haja uma aproximação nova entre elas, porque Gonçalo se divorciou de Josefina. E essa noite falará com sua mãe para fazer oficial o compromisso e casamento deles. Matias diz ao pai que irá à festa de gala e levará a Adriana. Ele revela que está namorando com a Adriana. Gonçalo fica muito feliz. Daniel se encontra com Branca. Um cara vê e escuta Branca através de Daniel. Branca revela a Daniel que Renata desapareceu. Daniel diz que Gonçalo escondeu Renata porque suspeitou que ela poderia ser a próxima. Branca diz a Daniel que está desconfiada com ele. Branca diz que o próximo a cair será o Gonçalo. Josefina vê Eulália arrumando o quarto de Roberta. Eulália revela a Josefina que Roberta viajou cedo e levou as malas. Josefina fica espantada. Ela pega o telefone e liga para a filha. Roberta desembarca no aeroporto para pegar um avião em destino a qualquer lugar que ela for. Josefina pergunta onde ela está. Roberta diz que está no aeroporto, indo viajar para mudar o ar. Josefina se zanga. Roberta pede que a mãe resolva todos os problemas, porque precisa se distanciar dela para não acabarem brigando. Augusto entra em acordo com seus comparsas. Ele fala com o cara e oferece muito dinheiro a ele para pedir que os comparsas dele de dentro da cadeia dêem uma surra no Álvaro. Carlos entrega para Matilde um presente mandado pelos seus pais. Matilde abre o presente e vê que é um lindo vestido. Ela acha lindíssimo. Carlos pede que ela use esse vestido esta noite no jantar com seus pais. Matilde diz que está sonhando e não merece tanta felicidade assim. Carlos diz que os dois merecem. Renata volta para a fazenda de Augusto, nervosa e irritada. Renata diz: "Eu ia saindo da sua vida, Jerônimo, e Marina chegou entrando nela." Renata se lembra de quando viu Marina no aeroporto e se esbarraram. Ela se lembra das surpresas que o amado fez para ela e chora, porque pensou que ele tinha mudado, mas agora tudo acabou. Renata quer enterrar o sentimental, o romântico, e quer mudar. Jerônimo diz a Carlos que Renata não só levou cigana, como tudo que era dela naquela fazenda, e levou seu amor, sua ilusão, tudo que ele é, e não quer que Renata volte a colocar um pé na fazenda bonita, nunca mais. Marina começa a se apaixonar por Jerônimo e não tira ele da cabeça. Renata vai até o Augusto. Ele elogia a beleza dela. Renata diz a Augusto que está se reconstruindo e vai mudar. Augusto diz que ela sempre será linda, a única mulher que entregaria seu coração e seu amor. Ele revela que está apaixonado por ela desde o primeiro momento que a viu, e agora que ela é livre, não vai perder mais tempo. Augusto pede Renata em casamento. Renata pensa nos momentos bons e ruins que passou ao lado de Jerônimo. Ela pensa na proposta de Augusto e aceita se casar com um bonitão. Augusto põe o anel no dedo da mão dela. Eles finalizam tudo com um beijo que choca a todos. Quinta, 5 de dezembro. Carina visita Álvaro na cadeia.
Ele diz que ela não pode viver sem ele. Karina diz que ele está errado e não sabe como viveu tanto tempo com ele. Karina diz que hoje vai iniciar os trâmites do divórcio deles. Álvaro diz que não dará o divórcio a ela e já avisou Lázaro. Karina diz a Álvaro que mesmo que nunca tenha ficado com Lázaro, seu amor sempre pertenceu ao rapaz. Karina chama Álvaro de descarado, porque ele, sabendo que era estéril, sempre lhe culpou por não dar filhos a ele, sendo que o único culpado era ele, que não podia fazer filhos. Karina diz que deixará ele para sempre e encontrou um advogado que disse que, pelas circunstâncias dele, pode conseguir o divórcio facilmente. Ela diz que essa é a última vez que se veem, tira a aliança e sai. A peste endemoniada fica furiosa. Lázaro pergunta a Ezequiel como consegue viver com Alzira e Paulinho na mesma casa com esse rancor que tem por ela. Ezequiel diz que não sabe e que às vezes se zanga. Lázaro pergunta sobre os filhos dele. Ezequiel diz que não sente a mesma ilusão por esse filho, como sentiu por Paulinho. Lázaro aconselha o amigo. Augusto abraça Renata, morrendo de alegria. Ele diz que está surpreso. Ele beija a mão da Linda e pergunta se quer que se casem logo. Ela diz que gostaria de esperar a anulação do seu casamento na igreja. Augusto diz que jamais acreditou no amor à primeira vista, mas no dia que a viu na empresa pela primeira vez, seu tempo parou. Renata fica surpresa. Os dois voltam a se beijar. Jerônimo diz a Carlos que não é fácil ver Renata e quanto menos contato tiver com ela, será melhor. Alzira chega ali e pergunta a Jerônimo se o pessoal da Cruz do Amor já começaram a formigar as terras. Jerônimo diz que não sabe e nem se importa mais. Carlos diz a Alzira que falou com um amigo da Espanha que teve o mesmo caso da praga lá. Por isso, fará uma mistura de produtos para injetar em toda a terra plantada. Augusto beija Renata com tanto, mas tanto tesão que quer fazer ela sua naquele momento. Renata pede que ele espere. Augusto insiste para ficar com ela, mas ela pede tempo para fazer amor com ele. Augusto diz sozinho: "Ai, você vai ser minha, Renata. Aconteça o que acontecer." Renata diz sozinha que vai aprender a amar novamente e Augusto não irá machucá-la, só que terá que dar a razão à sua cabeça e não ao coração. Renata pega uma agenda e escreve o nome de Jerônimo e depois o queima com um isqueiro. Renata não quer derramar mais nenhuma lágrima por Jerônimo. Renata desabafa com si mesma e bota tudo pra fora. Ela chora muito. Karina diz a Lázaro que não sabe como ficou casada tanto tempo com Álvaro, porque ele não tem princípios nem valores e acha que ele nunca lhe amou. Karina diz que chorou tantas noites em silêncio por não poder engravidar. Lázaro diz a Karina que a raiva não é tão ruim, porque faz ela pensar e tomar decisões. Karina diz que decidiu se divorciar de Álvaro. Karina diz que soube que ele pediu ao Álvaro para ela ter sua liberdade. Lázaro diz que estava disposto a se afastar dela caso isso acontecesse. Lázaro pede a Karina para falarem com Severino e irem falar com o bispo. Karina diz que não se sentiria bem pedindo isso a ele e diz que não pode. Augusto comemora e diz sozinho: "Eu te disse, Jerônimo, te disse que você iria me pagar e que eu não seria um inimigo fácil de vencer." Augusto serve um vinho para beber. O empregado de Augusto liga para ele e diz que o sarmento está lindo e daquela terra logo terão um lindo cacho de uvas. Ezequiel chega ali e pergunta a Augusto o que farão com a praga dos vinhedos. Augusto diz que para eles nunca será tarde demais. Matias e Daniel falam com Gonçalo. Daniel diz que Branca quer agir contra Gonçalo. O delegado diz a Gonçalo que precisam rastrear Branca, porque será fácil, já que ela buscará maneira de criar provas contra Gonçalo. Gonçalo diz que Renata já está a salvo. Daniel diz a Gonçalo que está arrependido. Ele fala que fez tudo, porque Branca lhe daria muito dinheiro para estar à altura de Adriana. Matias fica chocado. Constança sai do centro. Branca a chama. Ela deixa a bandeja cair. Constança pergunta que diabos ela faz ali. Branca pede que ela não seja descortês e só veio saber se ela sente falta das carícias de Honório todas as noites como ela. Constança grita para a safada ir embora dali.
Branca pede que ela lhe trate melhor, como também o filho que espera de Honório. Constança diz à vagabunda que ela é uma mentirosa e agora sabe que ela não espera nenhum filho. Constança tira a barriga falsa da cretina da Branca e grita com a descarada, dizendo que não tem medo dela, e afirma que ela jamais destruirá seu amor e o de Honório. Branca quase quebra a cara de Constança, mas ela se protege e se defende. César chega ali e acalma Constança. César sente um mal-estar, mas logo se recompõe. O advogado visita Honório. Honório diz que não estará tranquilo até deterem Branca. Soto diz que tudo se sairá bem, já que Daniel está do lado deles, colaborando. Matias pede que Luciana os dê um empréstimo maior. Ela diz que terá que pedir autorização do banco. Gonçalo diz a Matias que Jerônimo já sabe onde Renata está e encontrou ela na fazenda de Augusto. Matias fica feliz e acha que Jerônimo deve estar se mordendo por Renata estar na fazenda de Duran. Lázaro e Carlos começam a misturar produtos para usarem nas plantações e terras de uva. Carina diz a Manuela e Hermínia que se Renata está na cruz do amor, deve ser por algo bom, bem poderoso, e não para fazer mal ao patrão. Ela diz que vai investigar. Manuela diz que não gostaria que Augusto fizesse mal a Renata. Carina diz que irá agora mesmo ver Renata. Matilde pede que ela faça com que Renata volte logo, antes de jantar com seus sogros. Matilde não gosta do seu penteado e se acha horrorosa. O caso é que Manuela, madrinha da menina, fez um penteado de senhora velhinha pra Matilde. E esse penteado ficou bem feio, viu, gente? Sinceramente, não combinou em nada com a personalidade da Matilde. Matilde põe uma toalha no cabelo e agradece a madrinha, mas diz que o seu penteado não é daquele jeito. Augusto diz a Renata que quando passar tudo isso das empresas Monterrubio, poderão ir ao México dar a notícia do noivado deles para os pais dela. Renata diz que todos devem se surpreender. Augusto pergunta a Renata a que se deve a mudança dela. Renata diz que a razão da sua mudança é que se cansou de entender e justificar todos os outros. Renata diz que quer ser totalmente sincera com ele. Augusto diz que essa nova mulher que há nela adora muito. Jerônimo pensa em Renata quando se beijaram. Luciana liga para Jerônimo e diz que Matias Monterrubio ligou, dizendo que as empresas precisam de mais liquidez, mais dinheiro, de 20% a mais, e só ele pode tomar essa decisão, já que o capital dele está em risco. Jerônimo pensa e acaba decidindo prosseguir, mesmo não estando junto de Renata. Matias diz à tia que quando ela ligou para ele e falou sobre o assunto de Branca, já comunicaram o comandante. Constança diz que amou enfrentar a Branca. César elogia a beleza de Adriana. Todos estão prontos para a festa de gala e vão usar máscaras nesse dia. Regina diz à mãe que está bastante emocionada porque, apesar dos atrasos, as pessoas gostaram muito e responderam sobre a festa de gala. Carla diz que sim e que os ingressos venderam muito. Regina diz à mãe que Gonçalo buscará elas. Carla continua negando e não quer ficar perto de Gonçalo e não apoia essa relação. Carla liga para um táxi. Josefina já está prontíssima. Antônio busca a Dragona. Ela diz que hoje é a excelente noite de gala. Eles põem suas máscaras e se encaram. Carina mostra para Renata um tecido. Augusto se despede de Renata com um beijo. Renata elogia o trabalho de Carina. Carina pergunta a Renata o que há entre ela e Augusto. Renata diz que está se dando uma nova chance de ter outra vida, porque se cansou de chorar e sofrer. Carina diz que Jerônimo a ama. Renata diz que há amores que matam e precisa viver. Carina diz que Augusto não é o homem ideal para ela. Renata diz que isso vai funcionar pouco a pouco. Renata pede que Carina não se preocupe, porque Augusto sempre se portou bem com ela. Carina diz que Jerônimo vai sofrer muito com isso. Renata diz que Jerônimo já tem outra mulher para se consolar e viu ele com Marina na fazenda. Carina se surpreende. Lázaro agradece ao patrão por ter o acompanhado e o ajudado a pagar. Jerônimo diz a Lázaro que sente muita alegria por ele não ter ido para os Estados Unidos. Marina chega ali e cumprimenta Jerônimo e Lázaro. Marina pergunta a Jerônimo como foi com Renata. Jerônimo diz que Renata não é mais sua esposa e não terminaram sua relação muito bem.
O safado convida Marina para jantar. Matilde está nervosa e ansiosa para ver os pais de Carlos. Carlos acalma a menina. Os pais de Carlos finalmente chegam e Carlos os cumprimenta. Ele apresenta Matilde para eles. Matilde elogia seus sogros. Matilde agradece a eles pelo vestido. O pai de Carlos diz que ela é a primeira namorada oficial que Carlos apresenta a eles. Todos se sentam. Matilde diz que quando conheceu Carlos, jamais pensou que o amaria tanto. Marina diz a Jerônimo que seu tio lhe falou de um lugar muito gostoso para jantar, a 2 quadras dali. Jerônimo sai com Marina. Lázaro se pergunta como Jerônimo faz para se consolar tão rápido. Lázaro olha 2 novinhas e acredita que tem que fazer o mesmo. Ele não consegue, porque se considera apenas de Carina. Chegam vários convidados para a festa e o jantar de gala. Gonçalo e Regina chegam juntos à festa e cumprimentam as pessoas ao andarem pelo local. Regina cumprimenta Inês e Isidro. Gonçalo também. Carla cumprimenta Isidro e Inês. Carla diz que não vai sentar ali com eles e pede que eles lhe acompanhem até sua mesa para tomarem café. Gonçalo diz a Regina que não quer que ela tenha problemas com Dona Carla. Ele diz que se sentará em outra mesa. Regina diz que ele é seu namorado e tem que estar junto dela, sua mãe gostando ou não. Matias, César, Constança e Adriana chegam. Gonçalo vai até a irmã e diz que ainda bem que ela está bem. Gonçalo pergunta a Matias o que César faz ali. Matias diz que ele veio com sua tia. Gonçalo diz que será uma noite incômoda por Carla não gostar dele e ele não se sentir à vontade com a presença de César, já que gosta do seu amigo Honório. Ah, Gonçalo, menos, viu? Era só o que me faltava. O César não fez nada e já tá aí criticando o cara? Palhaçada, viu? Matias diz que a relação de César e Constança não durará muito, pois Adriana tem um plano. Constança cumprimenta Carla e pede que ela se sente com Regina. Carla não consegue, pois não apoia a relação de Gonçalo com Regina. Carla diz a Constança que não consegue entender que sua filha tem uma relação com um homem casado, nem que ela se exiba com um rapaz que tem a idade da enteada dela, idade de ser filho dela. Ela se retira e Constança fica triste. Ai, gente, eu gosto da Carla, mas senhora que ela me estressa, viu? Nossa, em pleno, assim, a novela foi gravada em 2010. Mas olha, a mulher, assim, pra mim, não tem que ter preconceito com idade. Se é jovem, se é velho, se eles estão sendo felizes, é o que importa. Renata diz a Augusto que essa noite está linda. Augusto diz que fez especialmente para ela. Renata sai para buscar algo. Augusto vê um táxi chegando na sua fazenda. Roberta sai do carro e chega ali. Renata fica chocada ao ver a irmã ali. Sexta, 6 de dezembro. Renata pergunta a Roberta o que ela faz ali e se seu pai a mandou. Augusto diz que Gonçalo lhe pediu para recebê-la. Renata fica insegura. Roberta diz que seu pai lhe pediu para vir até ali e contou que Augusto lhe explicaria tudo. Eles conseguem manipular Renata. Augusto deseja boas-vindas a Roberta. Ele ajuda ela com as malas e diz que mostrará para ela o quarto dela. Marina e Jerônimo jantam juntos. Jerônimo diz a Marina que precisava do exame de DNA para provar a Renata que não ficou com Roberta na cama. Marina diz que agora entende porque ele e Renata se divorciaram. Marina diz que no lugar de Renata faria o mesmo, porque não gostaria que seu marido se metesse com sua irmã. Augusto leva Roberta até um quarto. Ela pergunta o que está havendo ali. Augusto diz que não dá para explicar tudo, mas Renata está ali se escondendo para não ir para a cadeia. Como Honório. Augusto diz a Roberta para se fazer passar na frente de Renata, que se está em perigo também, para que ela não saiba que entre eles há um envolvimento. Augusto diz a Roberta para ela respeitar e fazer o que ele disser. Matilde conta para os pais de Carlos que é órfã e que seu irmão se encarregou dela. Matilde diz que seu irmão é muito trabalhador e inteligente nos estudos. Matilde diz que ela e Lázaro moram na Fazenda Bonita. Ela fala que os vinhedos produzem a melhor uva da região. Carlos chega ali. Ele pede para os 4 brindarem pela felicidade que Matilde o deu desde que a conheceu. Todos brindam.
Carlos e Matilde flertam. Renata, Augusto e Roberta jantam. Roberta diz que não pensou que as coisas estavam tão graves na família. Roberta põe o pé em cima da perna de Augusto, o provocando. Roberta vê o anel de Renata. Renata diz que Augusto lhe pediu em casamento. Roberta tira seu pé da perna de Augusto e o machuca. Ela fica chocada. Renata revela a Roberta que já se divorciou de Jerônimo. Roberta diz à irmã que ela se recuperou rápido demais da separação com Jerônimo e pula de homem em homem. Roberta enfia seu pé na perna de Augusto. Marina diz a Jerônimo que seu único familiar é Severino e não tem vida pessoal, já que se dedicou a corpo e alma à sua carreira. Jerônimo diz que ela é linda demais para não ter um galã em volta. Marina não nega que teve muitos que chegaram nela, mas que nunca teve uma relação assim e só ficará com alguém quando se apaixonar. Josefina e Antônio chegam ao baile de gala. Eles sentam juntos. Roberta diz a Augusto e Renata que vai ir descansar. Renata pede que Augusto lhe explique o que está acontecendo com sua irmã. Augusto diz a Renata que o pai dela recebeu uma ameaça de Branca, dizendo que poderia acabar com Roberta. Mas Roberta não sabe nada disso. Renata fica espantada. Augusto abraça Renata. Renata diz que vai ir dormir. Augusto deseja que ela descanse. Ela agradece por tudo. Augusto diz que hoje foi o dia mais feliz da sua vida e quando ela se tornar sua esposa, será melhor ainda. Ele a beija e ela sai. Marina agradece a Jerônimo pelo jantar. Ele agradece pela conversa. Jerônimo ri com Marina e essa aproximação dele nela começa a fazê-la se apaixonar aos poucos por ele. Regina diz aos amigos que nessa noite de gala será para agradecer a todos os doadores, porque esse ano é uma honra para o seu centro contar com o apoio das empresas Monterrubio. Ela pede aplausos para Gonçalo Monterrubio. Todos aplaudem. Regina chama Inês Fonseca para dar uma notícia. Inês dá boa noite a todos e agradece a Regina por isso. Inês diz que graças ao exemplo de Regina, ela e seu marido Isidro vão abrir um centro de ajuda para crianças com leucemia. Todos aplaudem. Regina convida todos para participarem dessa nobre causa. Inês diz que essa é uma noite de festa que é para todos. Ela pede para todos se divertirem. César chama Constança para dançarem. Ela está sem ânimo. A Adriana pede a César para dançar com ela. César pega a Adriana para dançarem. Constança diz a Matias que há uma grande química entre César e a Adriana. Todos dançam. Matias chama o pai para conversarem. Gonçalo mostra para Matias a aliança e diz que quando a festa terminar, pedirá Regina em casamento. Antônio e Josefina escutam tudo de longe e a megera fica cuspindo fogo e sangue. Ela aponta a arma para Gonçalo, mas Antônio a impede de disparar ou cometer algum crime. Antônio pede para irem lá fora. Os dois se retiram. Carla está no banheiro e retoca sua maquiagem. Uma mulher cumprimenta Carla e comenta por Regina está saindo com Gonçalo Monterrubio, um homem casado. Carla diz que Gonçalo já está separado. Antônio leva Josefina para fora do local da festa. Josefina diz que Gonçalo vai pedir aquela maldita em casamento e não pode deixar ele fazer isso, porque Regina jamais se casará com ele e será igual 25 anos atrás e ficará sem o amor da vida. Antônio diz que ela não pode matar o Gonçalo. Josefina diz que para ela Gonçalo vale mais morto do que vivo. Antônio pede que ela não faça isso. Josefina diz que assim será viúva de Gonçalo e Regina jamais se casará com ele. Antônio não quer se tornar um assassino e diz que se deixou levar pelos ciúmes, pela raiva, mas quando viu que ela ia matar Gonçalo, não podia deixá-la. Carla vai chegando e vê eles discutindo. Josefina diz que vai matar Gonçalo porque quer ver Regina destruída, como foi quando roubou a filha dela há muitos anos atrás e matou Roberto, e essa será a sua melhor vingança. Carla vê os dois e em pensamento diz: a esposa do Gonçalo? Ela se recorda de Josi no passado e diz: meu Deus, é a Josi! Antônio diz a Josefina que não vai permitir que ela faça nada contra Gonçalo. Carla vê os dois e diz: malditos! Malditos assassinos! Malditos! Carla sofre um infarto quando Josefina aponta a arma para ela e cai no chão, caindo da escada, inconsciente. Antônio se preocupa. Josefina pede para irem embora. César dança com Adriana. Ele diz que a admira. César pergunta a Constança como ela está.
Ela diz que bem. Ele diz que a próxima música vai querer que ela dance com ele. Matias pede que Adriana não passe do ponto de conquistar César. Adriana pergunta se ele está com ciúmes. Ela se emociona e diz que isso quer dizer que ele gosta dela. Uma mulher encontra Carla caída e desmaiada no chão e grita por socorro. César chega ali e fica chocado. Regina e Gonçalo dançam. A mulher chega ali e diz a Regina que aconteceu um acidente e Dona Carla caiu nas escadas. Regina se apavora. Ela sai correndo com Gonçalo. César liga para uma ambulância. Regina encontra sua mãe caída no chão e chora. Regina diz a Gonçalo que a ambulância tem que vir logo. Constança, Inês e Isidro chegam ali e se assustam. Josefina diz a Antônio que ele botou tudo a perder quando era um momento ideal para acabarem com eles. Antônio diz que não podia deixá-la matar nenhum dos dois. Josefina chama Antônio de perdedor e diz que ele já é seu cúmplice e se essa velha viver, eles estão perdidos. Enquanto Carla está entre a vida e a morte, na fazenda, Renatinha cavalga numa noite com cigana. Augusto vai ao quarto de Roberta e decide fazer amor com ela e matar à vontade. Carlos e Matilde voltam para a fazenda. Matilde diz à madrinha que foi tudo ótimo e os pais de Carlos são gente boa. Manuela e Karina elogiam o jeito de Matilde e a humildade da camponesa. Uns caras tiram Álvaro de sua cama na cadeia e dão uma bela de uma surra nele, em nome de Augusto. Álvaro leva uma facada na barriga e cai. Regina, César, Constança e Gonçalo chegam ao hospital. Gonçalo consola Regina. Isidro e Inês agradecem aos convidados da festa de gala. Inês quer que essa festa acabe logo para ir ao hospital. Isidro se pergunta como isso aconteceu com Dona Carla. Josefina se preocupa e guarda algo na mala, dizendo que se essa velha viver, está perdida. Por isso, tem que estar preparada para fugir. Ela deixa sua mala pronta para caso de fuga. Arrependido, Antônio chega em casa e sozinho pede perdão a Regina e Dona Carla. E ele entende como o ciúmes o cegou e ele fez isso por causa disso. Antônio começa a beber e diz que tem que reparar seu erro. Ele quer dizer toda a verdade para Regina. O médico comunica a Regina e todos que Carla sofreu um infarto e o estado dela é grave. Por isso, eles devem estar preparados para o pior. Constança chora. César fica triste. O doutor diz a Regina que ela não pode falar com Carla, porque se ela se emocionar demais, pode falecer mais rápido. Regina quase morre de tanto chorar. Gonçalo pede que o doutor deixe Regina se despedir de Carla, já que o final é irremediável. O doutor aceita. O doutor diz que a mãe dela está muito alterada. Jerônimo é avisado que Álvaro Neves foi esfaqueado. Ele fala com Álvaro. Álvaro pede algo para Jerônimo, que o deixa inquieto. Renata chega da montaria. Ela vê Roberta de roupão, perto do quarto de Augusto. Roberta diz que vai ir à cozinha tomar água. Ela ressalta à irmã que não está ali por alegria, porque odeia o campo e viver presa, mas ela terá que aguentá-la. Jerônimo entra em casa e diz a Carlos que recebeu uma chamada que o deixou muito intrigado, pois apunhalaram Álvaro Neves na cadeia e ele queria falar com ele. Carlos diz a Jerônimo que está preocupado com ele. Jerônimo diz que está bem. Carlos revela que Renata está comprometida com Augusto e eles vão se casar. Jerônimo fica indignado. Renata fica pensativa e se lembra de quando beijou Matias, de quando beijou Augusto e de quando beijou Jerônimo. Renata diz que nada se compara aos beijos de Jerônimo. Ela sente falta do Moritão. Jerônimo sofre e se pergunta como foi se apaixonar por Renata. Jerônimo diz que Renata sabe envolver, convencer. Carlos diz que está surpreso e jamais pensou que ela colocaria os olhos em Augusto. Jerônimo diz que Renata não tem escrúpulos e, para ela, os homens são produtos desejáveis, fáceis de substituir. Jerônimo sente nojo de pensar na relação de Renata e Augusto. Enquanto isso, o doutor cobre o corpo do companheiro de cela de Álvaro que faleceu. Ele observa Álvaro e não sabe se ele passará bem dessa noite. A enfermeira diz que depois de uma ligação, Álvaro se acalmou e o tranquilizante funcionou. Álvaro acorda e quase morre. O doutor usa o aparelho para revivê-lo, aparelho cardíaco. Karina acorda assustada e tem um mau pressentimento. Matilde a tranquiliza, dizendo que tudo vai ficar bem. Regina entra no quarto da mãe e a vê quase falecendo. Carla chama a filha. Regina diz à mãezinha que ela tem que viver. Carla tenta falar algo. Regina pede que ela não faça esforços. Carla pede que ela viva.
Ela diz que viverá tranquila se ela lhe perdoar e diz que hoje Gonçalo iria pedir sua mão e fazer público seu compromisso para evitar as fofocas. Carla respira muito forte e diz: a esposa do Gonçalo. Regina diz que Gonçalo já está divorciado. Regina pede que ela não fale e se recupere. Carla diz: a Josi, ela é. Regina diz que quer falar dela, apenas, delas duas. Carla diz: filha, o Gonçalo. Regina elogia a mãe e diz que não quer que fiquem brigadas. Regina pede perdão à mãe e diz que se seu amor por Gonçalo a magoou ou a ofendeu, pede perdão. Carla chama a filha e diz: é ela, a esposa do Gonçalo, é ela. Carla dá a bênção a Regina. Regina chora. Carla fala e desmaia. O aparelho descontrola. E Regina chora e sai correndo, gritando pelo doutor, dizendo que sua mãe está morrendo. No quarto, antes de falecer, Carla diz: a Josi, é a Josefina. Carla, infelizmente, vem a óbito, nos deixando todos tristes e emocionados com sua triste partida.